Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinano, nosso encontro aqui na TV Floripa. Dependência química, olha o tema de hoje, hein? E para isso a gente trouxe aqui o Dr. Tadeu Lemos. Obrigado, Dr. Tadeu. Obrigado pelo convite. Ele que é médico aqui, especializado em acompanhamento de dependentes químicos e um farmacologista aí que estuda as questões dos fármacos que atuam na área psíquica, né? Na questão psíquica aí. Então, e lá da UFSC, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Então, obrigado mais uma vez. Vamos começar pensando o seguinte, dependência química. Quando a gente fala isso, a gente está falando só de droga ilegal, ou tem coisa legal? Como é que é isso? Como é que começa essa grande divisão? Então, olá a todos, é uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, Roberto. Primeiro, acho que é preciso deixar muito claro que quando a gente fala em dependência química, nós estamos falando de uma doença, né? Nós não estamos falando daquelas pessoas que eventualmente usam uma droga, estamos falando de alguém que tem uma doença com um diagnóstico determinado por critérios médicos, que estão aí nos códigos internacionais de doença. Então essa pessoa tem uma doença, isso é a dependência química. Ela é uma doença que ela se instala a partir do consumo de drogas que a gente chama de psicotrópicas, né? Por que psicotrópicas? Porque atuam no cérebro e têm essa propriedade, esse potencial de levar à dependência, né? As pessoas sempre pensam, quando a gente fala em droga, as pessoas sempre pensam nas drogas ilícitas, né? Na cocaína, né? Na própria maconha, enfim. Mas drogas são todas as substâncias químicas que afetam o funcionamento do organismo. Então, quando a gente passa para a questão da dependência, há medicamentos que atuam no sistema nervoso central e que podem levar à dependência, como por exemplo os calmantes, né, que a população conhece como os tarja-pretas. Né, um exemplo típico de medicações que podem levar à dependência. Então, quando a gente fala em dependência química, eu posso estar falando dependência de drogas ilícitas, eu posso estar falando de drogas lícitas que não são medicamentos como o álcool e o tabaco, e eu posso estar falando de medicamentos como os calmantes benzodiazepínicos, em sua maioria, que são os tarja-pretas. E o tema dos calmantes, hoje é uma coisa muito frequente a gente vê, até o uso popular, né? Estou usando um tarja-preta aí e tal. O consumo de calmantes tem aumentado? Infelizmente sim, né? Infelizmente quando a gente analisa os dados que se tem do Brasil a respeito do consumo de drogas que podem levar à dependência, né? O que aparece em primeiro lugar, né, excetuando álcool e tabaco, são os benzodiazepínicos, né, são os tarja-pretas. Infelizmente o consumo tem aumentado sim, e o que nos leva, né, a crer que há uma prescrição indiscriminada. Claro que o que leva a isso são diferentes fatores, né? Tem desde as prescrições ilegais, né, até aqueles indivíduos, aqueles pacientes que vão de médico em médico, né, mudando de profissional de saúde, escondem o seu histórico e acabam conseguindo prescrições em diferentes locais. E o uso também através da compra ilegal, que isso a gente sabe que existe também, né? Tem aumentado. Tem aumentado. E com relação às drogas ilícitas, cocaína, crack, nós estamos tendo um aumento também do consumo? Ou na realidade nós temos mais informação agora sobre isso? Então, a última pesquisa, né, tão polêmica, né, que saiu recentemente, né, e que ainda não houve tempo de nos apropriarmos propriamente de todos esses dados, né? Mas numa informação bastante genérica, é que de uma maneira global não está havendo um aumento significativo de consumo. Por outro lado, a partir do momento em que passa a se ter uma visão menos discriminatória do usuário, né, as pessoas que têm problemas com relação às drogas, elas também se sentem mais confortáveis, mais confiantes em buscar ajuda profissional, né?
O que pode passar essa impressão de que, olha, muito mais pessoas estão procurando ajudas, então está aumentando o consumo. Não necessariamente. Talvez elas estejam procurando ajuda porque está havendo menos discriminação, elas se sentem mais confiantes, há mais informação circulando a esse respeito. E a informação, certamente, ela esclarece as pessoas, né? Aliás, a grande arma da prevenção, o professor Tadeu sempre fala isso nos seus cursos, né? A grande arma da prevenção é a informação. É a informação. A informação é a única estratégia ou ferramenta, né, preventiva de inegável valor em qualquer contexto, né, em qualquer cultura. Claro que ela por si só não é suficiente, mas certamente informação de qualidade é o primeiro passo. E aí eu lembro assim uma situação, né, que até como médico eu já vivenciei também. A família aqui não quer ver que um filho lá está fazendo uso de alguma droga e até que a coisa explode, né? Sim. Então essa questão de negar é comum como uma primeira estratégia familiar? Ah, sim, bastante comum. A negação, infelizmente, é uma das fases, né, das primeiras fases nesse processo todo, quando nós pensamos, né, no abuso e na dependência de droga, né? Os pais, né, os familiares, tendem, num primeiro momento, a sempre pensar em algo que é passageiro, ou que foi eventual, ou questionar, será que é mesmo, né? Se o indivíduo é diretamente confrontado com a pergunta, você está usando droga? A tendência, né, do usuário não, imagina, né? Seja lícito ou ilícito, né? Se você é confrontado, você está bebendo demais? Não, foi só uma festinha, um pouquinho ontem, mas está tudo sob controle. Então essa é a tendência natural, é o que a gente mais observa nas histórias, né, que chegam a nós contadas pelos próprios pacientes, né? Então a negação é sim o primeiro momento. Até que isso comece a interferir na vida. Exatamente, até que os problemas vão se acumulando e vão se agravando, e a partir do momento que as evidências aumentam, se a gente pensa num contexto familiar, as evidências do problema vão aumentando, mas o usuário continua negando, e aí começam a gerar os conflitos. Né? É bem o momento dos conflitos, e isso também vai né, num contínuo, né, até que nesse conflito começa a se estabelecer relações de culpa, né, os próprios pais já pensarem o que eu fiz de errado, se a gente pensa em jovens, né, dei uma boa educação, o que eu fiz, será que eu tenho culpa, será que eu não tenho? Na sequência, isso tudo é uma tendência também muito grande a projetar esse problema para fora do ambiente familiar. Então são os amigos, são as más companhias, são os ambientes inadequados. Isso é um processo muito comum, não que 100% seja assim, a procurar um culpado lá fora, não no contexto familiar. Né? E a família tende a ficar com pena, né, do indivíduo. Né? Poxa, se não fosse aqueles amigos, se não fosse aquela turma. Então é uma história muito comum de ouvirmos, né? E o indivíduo também passa então a se questionar com relação a isso, né? E isso vai provocando mudanças, né, na motivação desse indivíduo, né, para buscar ajuda ou não, né? Num primeiro momento, quando tudo está muito conflitante, a droga acaba até sendo um fator. E mesmo que ele vai buscar a droga para dar um alívio, né, naquele sofrimento em função do conflito. Né? Mas em outro momento ele também começa, porque eles vão pensando a respeito, né? Mesmo que muito fugaz no início, né? Mas no desenvolvimento de todo esse processo, que sempre leva bastante tempo, é o que a gente observa, né? Eles começam a pensar e a sua motivação vai mudando, né? Então eles tendem a sair daquilo que a gente chama de uma fase pré-contemplativa. Não, eu uso, mas não tem problema nenhum. Meus pais é que são exagerados. Né? Pegando exemplo aí de jovens, que é o que a gente mais vê. Depois, não, talvez realmente eu tenho que dar um tempo, eu tenho que diminuir, eu tenho que parar, daí vai para aquilo que a gente chama de uma fase contemplativa, né? Então vai mudando, né? E esse ciclo, né, do usuário com a família é muito importante da gente entender, porque a gente só vai ter eficácia no tratamento se esse ciclo, que é um ciclo disfuncional,
né, de negação, de culpa e as brigas, se esse ciclo for interrompido. E se entender esse contexto todo. Entender esse contexto todo. Não o usuário pontualmente. Não o usuário, porque no primeiro momento que a gente vê é a família culpando o usuário né? E na verdade é um contexto sempre muito amplo por trás disso. Né? Nosso tempo aqui é curto, né? E nesse bloco geral nós vamos ter outros, inclusive especificamente de álcool e de dependência química no trabalho. Mas para a gente encerrar, abuso e dependência é a mesma coisa? Então, falando do ponto de vista dos códigos que regem, né, os diagnósticos, né, que nós fazemos, ainda vigentes, né, hoje, né, que é o Código Internacional de Doenças, né, na sua versão CID-10, né, abuso e dependência são diferentes. Né? O abuso, ele implica num padrão de uso, em termos de frequência e quantidade, que não preenche os critérios para a dependência química, para a doença dependência química, mas que já tem um prejuízo físico instalado. Está com o pezinho lá, né? Está com o pezinho lá, né? Nós sabemos que a maioria dos abusadores, eles acabam evoluindo para um quadro de dependência, né? Então é assim que legalmente está hoje, né, a compreensão científica. Mas na última versão do DSM, né, que é um código também diagnóstico americano e amplamente utilizado mundo afora, né, no Brasil mais utilizado nas pesquisas, né, em termos de parâmetros de pesquisas, do que propriamente para diagnóstico. O DSM-5 ele já traz o abuso como a primeira fase da dependência, já não traz mais separado, né? O abuso já é o início da dependência. Então vamos aguardar aí como é que isso vai chegar na CID-11, que está para entrar em vigor no Brasil. Né? Ok. Obrigado, Tadeu, mais uma vez por... Eu que agradeço a oportunidade. Nosso convite. E obrigado a você que vem nos acompanhando. Um abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.